A Coreia do Norte, situada na Península Coreana, possui uma história que abrange milênios e moldou sua identidade nacional. Nesta exploração histórica, mergulharemos nos períodos cruciais, que definiram a trajetória da Coreia do Norte desde os seus primórdios até os tempos modernos. O Reino de Gojoseon é considerado o primeiro estado coreano conhecido na história, com uma influência significativa na formação da identidade e cultura coreanas. Fundado por Dangun em 2333 a.C., segundo a lenda, Gojoseon floresceu na região nordeste da Península Coreana, abrangendo partes do que hoje são a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Manchúria e Mongólia Interior. Durante seu auge, Gojoseon estabeleceu uma sociedade agrícola avançada, com tecnologias agrícolas que permitiam o cultivo de terras férteis ao redor do rio Yalu e do rio Amnok. A economia do reino baseava-se na agricultura, com a produção de arroz desempenhando um papel crucial na subsistência da população. Além de suas realizações econômicas, o reino de Gojoseon também desenvolveu sistemas de escrita e organização política. Embora não haja registros escritos contemporâneos, acredita-se que o povo de Gojoseon tenha usado uma forma primitiva de escrita para registrar transações comerciais e eventos importantes. O legado de Gojoseon é vasto e influente, com muitos elementos de sua cultura, mitologia e tradições persistindo ao longo dos séculos. A fundação lendária do reino por Dangun é celebrada anualmente na Coreia do Norte e na Coreia do Sul como o Dia de Gaechonjeol, uma festa nacional que destaca a unidade e a identidade coreanas. Embora a história exata de Gojoseon permaneça envolta em mistério e debate entre historiadores, sua importância como precursora da civilização coreana é incontestável. O legado duradouro do reino de Gojoseon continua a moldar a compreensão e a apreciação da história e cultura coreanas até os dias de hoje. As dinastias de Goguryeo, Baekje e Silla desempenharam papéis cruciais na história antiga da Coreia, contribuindo para moldar sua cultura, política e sociedade. Goguryeo, fundada em 37 a.C., foi um dos 3 reinos da Coreia e floresceu na região nordeste da península, com sua capital em Pyongyang, atualmente na Coreia do Norte. Conhecida por sua habilidade militar e expansão territorial, Goguryeo resistiu às invasões de dinastias chinesas e exerceu influência sobre regiões vizinhas, como Manchúria e Mongólia Interior. Enquanto isso, Baekje foi fundada em 18 a.C. na região sudoeste da Península Coreana, com sua capital em Gwangju e mais tarde em Bueo, ambas localizadas na atual Coreia do Norte. Baekje foi um centro de comércio e cultura, estabelecendo relações diplomáticas com a China e o Japão, e introduzindo avanços tecnológicos, como a metalurgia e a cerâmica. A terceira dinastia importante, Silla, surgiu em 57 a.C. na região sudeste da península, com sua capital em Gyeongju. Silla é conhecida por unificar os 3 reinos da Coreia em 668 d.C., estabelecendo assim o primeiro estado coreano unificado. Durante o reinado de Silla, a Península Coreana testemunhou um florescimento da cultura, arte, religião e comércio. Essas dinastias deixaram um legado duradouro na história coreana, com muitos de seus feitos, tradições e conquistas ainda celebrados e estudados na Coreia do Norte e do Sul. O período das 3 dinastias marcou uma era de rica herança cultural e avanço civilizacional na Península Coreana, estabelecendo as bases para o desenvolvimento futuro do país. A unificação sob a dinastia Silla marca um momento crucial na história da Coreia, consolidando o poder e estabelecendo o primeiro Estado coreano unificado em 668 d.C. Silla, uma das 3 dinastias da Coreia, conseguiu reunir os reinos rivais de Goguryeo e Baekje, encerrando décadas de conflito e instabilidade na península. Essa unificação foi liderada pelo rei Munu, da dinastia Silla, que buscou expandir seu domínio sobre os territórios vizinhos por meio de alianças estratégicas e campanhas militares. Munu implementou uma série de reformas administrativas e políticas para fortalecer seu governo central e garantir a lealdade dos estados subjugados. Uma das estratégias cruciais de Silla para consolidar o poder foi aliar-se com a dinastia Tang da China, uma potência regional na época.
A aliança Silla-Tang foi fundamental para derrotar as forças de Goguryeo e Baekje, que haviam resistido à unificação por muitos anos. Com o apoio militar e diplomático de Tang, Silla conseguiu subjugar seus oponentes e unificar a Península Coreana sob seu domínio. A unificação sob a dinastia Silla não apenas estabeleceu uma autoridade centralizada na Coreia, mas também promoveu avanços significativos nas áreas de cultura, arte, religião e comércio. Durante o período unificado, a cultura coreana floresceu, com o desenvolvimento de novas formas de arte, como a pintura e a escultura, e a disseminação do budismo como religião dominante. Além disso, a unificação sob a dinastia Silla estabeleceu as bases para o futuro desenvolvimento da Coreia como uma nação unificada, moldando sua identidade e influenciando profundamente sua história subsequente. A era unificada sob Silla é vista como um período de ouro na história coreana, marcando um ponto de virada importante na evolução do país. A dinastia Goryeo, que se estendeu de 918 a 1392, representou um período crucial na história da Coreia. Fundada pelo general Wang Geon, essa dinastia unificou os reinos rivais na Península Coreana, estabelecendo sua capital em Kaesong. Durante o reinado dos Goryeo, houve avanços notáveis em vários aspectos da sociedade. Culturalmente, o budismo floresceu e se tornou uma influência dominante, moldando profundamente a vida religiosa, social e artística. Monges budistas desempenharam papéis importantes na disseminação da fé e na promoção da educação e da cultura. Templos e pagodes budistas foram construídos em todo o reino, muitos dos quais ainda podem ser vistos hoje, testemunhando a rica herança desse período. Além disso, os Goryeo implementaram reformas administrativas e sociais, que fortaleceram o governo central e promoveram o desenvolvimento econômico. Isso incluiu a introdução de um sistema de exames civis, para recrutar funcionários públicos com base no mérito, em vez de hereditariedade, aumentando a eficiência e a meritocracia no governo. No entanto, a dinastia Goryeo também enfrentou desafios significativos, incluindo invasões estrangeiras. Uma das invasões mais notáveis foi a invasão mongol no século XIII, liderada por Gengis Khan e seus sucessores. Apesar da resistência feroz, os mongóis conquistaram partes significativas da Coreia, impondo seu domínio por décadas. Apesar desses desafios, a Coreia conseguiu preservar sua identidade nacional e resistir às influências estrangeiras. O fim da dinastia Goryeo marcou o início de uma nova era na história coreana, com a ascensão da dinastia Joseon em 1392. No entanto, o legado da dinastia Goryeo perdurou, deixando uma marca indelével na cultura, na arte e na identidade coreanas. A dinastia Joseon, que se estendeu de 1392 a 1910, representa um dos períodos mais importantes da história da Coreia. Fundada pelo rei Taejo, a dinastia estabeleceu sua capital em Anseong, que hoje é conhecida como Seul. Durante os primeiros séculos da dinastia Joseon, que abrangem o período até aproximadamente 1600, a Coreia experimentou uma série de transformações significativas em várias esferas da sociedade. Um dos pilares do governo Joseon foi a adoção do confucionismo como ideologia dominante. Isso influenciou profundamente não apenas a política, mas também a cultura, a educação e a vida social. O sistema de exames civis, baseado nos princípios confucionistas, foi estabelecido para selecionar funcionários públicos com base no mérito e na capacidade, promovendo uma burocracia eficiente e meritocrática. Durante esse período, a sociedade coreana era altamente estratificada, com a nobreza governante no topo, seguida por uma classe de burocratas educados, e em seguida, camadas de agricultores, artesãos e comerciantes. O sistema de classes era rigidamente mantido, com limitadas oportunidades de mobilidade social. No entanto, apesar da estratificação social, a dinastia Joseon viu avanços notáveis na cultura, nas artes e na ciência. A impressão em metal, por exemplo, foi inventada na Coreia durante esse período, o que ajudou na disseminação do conhecimento e na preservação da cultura. Grandes obras literárias foram produzidas, incluindo poesia, prosa e tratados filosóficos, muitos dos quais ainda são valorizados hoje.
Em termos de política externa, os primeiros séculos da dinastia Joseon foram marcados por confrontos com invasores estrangeiros, incluindo incursões japonesas e ataques da dinastia Ming da China. Esses conflitos moldaram a identidade nacional coreana e influenciaram as políticas de defesa e diplomacia da época. No geral, o período inicial da dinastia Joseon foi caracterizado por estabilidade política relativa, avanços culturais significativos e desafios constantes devido às pressões externas. Esses eventos e desenvolvimentos forneceram as bases para o que viria a seguir na história da Coreia. A invasão japonesa em Imjin, que ocorreu entre 1592 e 1598, foi um dos eventos mais impactantes da história da Coreia. Esta invasão, liderada pelo famoso general japonês Toyotomi Hideyoshi, teve como objetivo principal conquistar a Península Coreana como um trampolim para invadir a China. A invasão foi dividida em duas campanhas distintas, conhecidas como a Primeira e a Segunda Invasões Imjin. Durante a Primeira Invasão Imjin, que começou em 1592, as forças japonesas lançaram uma ofensiva maciça, capturando rapidamente várias cidades e avançando em direção à capital coreana, Anseong, atual Seul. O exército coreano, despreparado para a invasão, enfrentou dificuldades significativas para repelir os invasores. No entanto, a resistência coreana foi feroz e várias batalhas foram travadas com determinação. Uma das figuras proeminentes desse período foi o almirante coreano Yi Sang-sin, conhecido por suas táticas brilhantes e por desenvolver os famosos navios Tartaruga, uma inovação naval que ajudou a repelir os ataques japoneses. Yi Sang-sin emergiu como um herói nacional por sua liderança e bravura durante a guerra. Apesar dos esforços coreanos, a primeira invasão Imjin deixou um rastro de destruição e sofrimento em toda a península. Templos foram destruídos, cidades queimadas e muitos civis foram mortos ou levados como escravos pelos japoneses. No entanto, a resistência persistente do povo coreano, e as táticas astutas de líderes militares como Yi Sang-sin, impediram uma conquista completa. A segunda invasão Imjin, que ocorreu em 1597, viu os japoneses lançarem outra ofensiva em larga escala contra a Coreia. Novamente, as forças coreanas enfrentaram desafios significativos, mas conseguiram resistir aos avanços japoneses. A resistência coreana, combinada com fatores como o clima adverso e a escassez de suprimentos, enfraqueceram os invasores. Finalmente, em 1598, com a morte de Toyotomi Hideyoshi no Japão, e a subsequente retirada das tropas japonesas da Coreia, a ameaça de invasão chegou ao fim. A invasão japonesa Imjin teve um impacto duradouro na Coreia, deixando cicatrizes físicas e emocionais que moldaram o curso da história do país, e reforçaram o orgulho nacional e a determinação de resistir à agressão estrangeira. Durante a dinastia Joseon tardia, que abrangeu os séculos 17 ao 19, a Coreia passou por uma série de desafios e transformações, que influenciaram profundamente sua história e sociedade. Este período foi caracterizado por mudanças políticas, sociais e culturais significativas, bem como por pressões externas de potências vizinhas. Uma das principais características desse período foi a crescente influência da dinastia Qing da China sobre a Coreia. A Coreia, tradicionalmente uma nação tributária da China, viu sua relação com o poderoso império vizinho se intensificar durante a dinastia Joseon tardia. A política de tributação e submissão à China moldou as relações exteriores da Coreia, e influenciou sua política interna. Ao longo do período, a sociedade coreana experimentou mudanças significativas, incluindo o crescimento da classe mercantil, e o surgimento de uma elite intelectual cada vez mais influente. A disseminação do confucionismo continuou a moldar as normas e valores sociais, enfatizando a importância da hierarquia, da moralidade e da educação. No entanto, a estagnação política e econômica gradualmente enfraqueceu a dinastia Joseon, deixando-a vulnerável às pressões externas. Conflitos internos, corrupção e ineficácia administrativa, minaram a autoridade central do governo, e enfraqueceram a capacidade do Estado de lidar com desafios crescentes. Além disso, a Coreia enfrentou ameaças externas, especialmente das potências vizinhas, como o Japão e a Rússia, que buscavam expandir sua influência na região.
As incursões japonesas e russas no território coreano destacaram a vulnerabilidade da nação e sua necessidade de se modernizar e fortalecer suas defesas. Embora a dinastia Joseon tardia tenha sido um período de declínio e desafios para a Coreia, também foi uma época de inovação e resistência. O surgimento de movimentos reformistas e intelectuais sinalizou um desejo de reforma e renovação dentro da sociedade coreana, preparando o terreno para mudanças futuras. Ao mesmo tempo, a identidade nacional coreana continuou a se desenvolver, moldada por séculos de história, cultura e tradição. A invasão e domínio colonial japonês exerceram um impacto profundo na história da Coreia do Norte, deixando um legado de opressão, exploração e resistência que moldou o país até os dias de hoje. A invasão japonesa da Península Coreana teve início no final do século XIX, e foi marcada por uma série de eventos, que culminaram na anexação formal da Coreia pelo Japão em 1910. Durante o período colonial japonês, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Coreia do Norte foi submetida a um regime brutal de controle japonês, com políticas de assimilação forçada, repressão cultural e exploração econômica. Os japoneses impuseram medidas draconianas para suprimir a identidade coreana, proibindo o uso do idioma coreano nas escolas, e promovendo a adoção da cultura japonesa. Além disso, os japoneses exploraram os recursos naturais da Coreia do Norte para benefício próprio, relegando os coreanos à condição de segunda classe em sua própria terra. Milhares de coreanos foram forçados a trabalhar em condições de escravidão em minas e fábricas japonesas, enquanto muitos outros foram recrutados à força para o serviço militar no exército japonês. No entanto, apesar da opressão japonesa, a resistência coreana nunca cessou. Movimentos de resistência clandestinos surgiram em toda a península, lutando pela independência e liberdade do domínio colonial japonês. Esses movimentos, embora muitas vezes reprimidos brutalmente pelos japoneses, prepararam o terreno para a futura luta pela independência e soberania da Coreia. A divisão da Península Coreana, estabelecida após a Segunda Guerra Mundial, também foi um resultado direto da ocupação japonesa, contribuindo para moldar a trajetória política e histórica da Coreia do Norte até os dias de hoje. A divisão da Península Coreana foi um evento histórico de grande magnitude, que moldou profundamente a história e a geopolítica da Coreia do Norte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Península Coreana foi dividida ao longo do paralelo 38 em duas zonas de ocupação, uma controlada pelos Estados Unidos, ao sul, e outra pelos soviéticos ao norte. Essa divisão refletiu as tensões geopolíticas entre as superpotências da época, com os Estados Unidos e a União Soviética estabelecendo áreas de influência em suas respectivas zonas de ocupação. A divisão da Coreia foi inicialmente concebida como uma medida temporária, para facilitar a rendição japonesa e a subsequente ocupação aliada. No entanto, a divisão da Coreia rapidamente se transformou em uma fronteira geopolítica permanente, com os Estados Unidos e a União Soviética apoiando regimes distintos em suas respectivas zonas de ocupação. No sul, foi estabelecida a República da Coreia, conhecida como Coreia do Sul, enquanto no norte surgiu a República Popular Democrática da Coreia, conhecida como Coreia do Norte. Essa divisão política da Península Coreana não apenas separou famílias e comunidades, mas também estabeleceu as bases para décadas de hostilidade e tensões entre o Norte e o Sul. A Guerra da Coreia, que eclodiu em 1950 e durou até 1953, foi o ponto culminante dessas tensões, resultando em uma fronteira fortemente militarizada. Desde então, a divisão da Península Coreana tem sido uma questão central nas relações internacionais, com a Coreia do Norte buscando a reunificação sob sua liderança socialista, enquanto a Coreia do Sul defende uma abordagem de reunificação pacífica e gradual. Essa divisão continua a influenciar profundamente a política e a segurança na região da Ásia Oriental, com implicações globais significativas. A Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 1953, foi um conflito armado que teve repercussões significativas para a Coreia do Norte, e para a Península Coreana como um todo.
O conflito teve origem na divisão política da Coreia após a Segunda Guerra Mundial, quando a península foi dividida ao longo do paralelo 38 em duas zonas de ocupação, uma controlada pela União Soviética ao norte, e outra pelos Estados Unidos ao sul. Em 1950, as forças norte-coreanas, sob o comando do líder Kim Il-sung e com o apoio da União Soviética e da China, invadiram o sul em uma tentativa de unificar a península sob o regime comunista. Isso levou à intervenção das Nações Unidas em apoio à Coreia do Sul, com os Estados Unidos liderando uma coalizão de países para repelir a invasão norte-coreana. A guerra foi marcada por uma série de batalhas intensas e brutalidade de ambos os lados, resultando em um grande número de vítimas civis e militares. As batalhas mais conhecidas incluem a Batalha de Incheon, que resultou na retomada de Seul pelas forças da ONU, e a Batalha de Chosin Reservoir, onde as tropas da ONU enfrentaram condições climáticas extremamente adversas. O conflito chegou a um impasse após 3 anos de combates intensos, com um armistício sendo assinado em 1953. No entanto, um tratado de paz nunca foi alcançado, deixando a Coreia tecnicamente em estado de guerra até os dias de hoje. A divisão da península permanece como uma das consequências mais duradouras da guerra, com a zona desmilitarizada atuando como uma fronteira altamente militarizada entre as duas Coreias. Para a Coreia do Norte, a Guerra da Coreia é frequentemente retratada como uma luta heroica contra a agressão imperialista dos Estados Unidos e de seus aliados sul-coreanos. O conflito é amplamente utilizado pelo regime norte-coreano para legitimar sua governança e promover a ideologia do Juche, ou autossuficiência nacional, que é central para a ideologia política do país. A liderança Kim é uma característica central do regime político da Coreia do Norte, desde sua fundação após a Segunda Guerra Mundial. Kim Il-sung, conhecido como o Grande Líder, foi o fundador do Estado norte-coreano e exerceu um governo autoritário por mais de 4 décadas, até sua morte em 1994. Durante seu mandato, ele estabeleceu uma ideologia política conhecida como Juche, que enfatiza a autossuficiência nacional, o militarismo e a devoção à liderança. Após a morte de Kim Il-sung, seu filho, Kim Jong-il, assumiu o poder e continuou a promover o culto à personalidade e à ideologia Juche. Seu governo foi marcado por uma política de isolamento internacional, programas nucleares controversos e uma economia estagnada, resultando em grave escassez de alimentos e condições de vida precárias para grande parte da população. Em 2011, Kim Jong-il morreu, e seu filho mais novo, Kim Jong-un, assumiu o poder, tornando-se o terceiro líder da dinastia Kim. Desde então, Kim Jong consolidou ainda mais o controle sobre o país, promovendo uma política de militar em primeiro lugar, e continuando a desenvolver o programa nuclear norte-coreano, apesar das sanções internacionais e da pressão da comunidade internacional. O regime norte-coreano é caracterizado por um culto à personalidade em torno da família Kim, com retratos dos líderes adornando prédios e espaços públicos em todo o país, e uma propaganda constante que glorifica a liderança e demoniza os inimigos do Estado. A liberdade de expressão e os direitos humanos são severamente restringidos, com dissidência política sendo reprimida com violência e punição severa. O regime norte-coreano mantém um sistema político de partido único, com o Partido dos Trabalhadores da Coreia exercendo o controle total sobre todos os aspectos da vida política e social. O poder é centralizado nas mãos do líder supremo, atualmente Kim Jong-un, cujas decisões são consideradas absolutas e inquestionáveis. Apesar das críticas e condenações da comunidade internacional, por seu histórico de abusos dos direitos humanos e provocação nuclear, o regime norte-coreano permanece resiliente e determinado a manter seu controle sobre o país e sua posição no cenário internacional. A liderança Kim continua a desempenhar um papel dominante na política e na vida cotidiana da Coreia do Norte, moldando o destino do país e de sua população. O desenvolvimento nuclear é uma questão central na política e na estratégia da Coreia do Norte. Desde a década de 1980, o país tem buscado ativamente a capacidade de desenvolver armas nucleares, impulsionado por uma combinação de motivos de segurança nacional, estratégia geopolítica e necessidades internas de legitimidade do regime. O programa nuclear norte-coreano teve início na década de 1960, com assistência técnica inicial da União Soviética.
No entanto, foi durante a década de 1980 que o país acelerou seus esforços, visando adquirir tecnologia e conhecimento para desenvolver armas nucleares próprias. O primeiro marco significativo ocorreu em 2006, quando a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear subterrâneo, alegando ter detonado com sucesso uma arma nuclear. Esse teste provocou condenação internacional, e resultou em sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Desde então, a Coreia do Norte continuou a realizar testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos, desafiando repetidamente as proibições da comunidade internacional. O país conduziu testes nucleares adicionais em 2009, 2013, 2016 e 2017, demonstrando avanços significativos em sua capacidade nuclear. Além dos testes nucleares, a Coreia do Norte também desenvolveu e aprimorou sua tecnologia de mísseis balísticos, realizando lançamentos frequentes de mísseis de curto, médio e longo alcance. Esses testes têm gerado preocupações crescentes sobre a capacidade do país de alcançar alvos distantes, incluindo os Estados Unidos. O desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte é amplamente visto como uma estratégia de dissuasão, destinada a garantir a sobrevivência do regime, proteger contra a intervenção externa, e fortalecer a posição do país na geopolítica regional. No entanto, também tem sido uma fonte de instabilidade e tensão na Península Coreana, aumentando os riscos de conflito e escalada militar. Apesar das negociações diplomáticas e dos esforços para conter o programa nuclear norte-coreano, incluindo sanções econômicas e pressão diplomática, a Coreia do Norte continua a avançar em seu desenvolvimento nuclear, desafiando as normas internacionais e aumentando as preocupações com a segurança regional e global. A Coreia do Norte é conhecida por sua cultura única e distinta, que reflete uma combinação de tradições antigas, influências históricas e a ideologia oficial do regime. Embora seja um país altamente homogêneo em termos étnicos e linguísticos, ainda existe uma diversidade cultural que se manifesta em várias formas. A cultura norte-coreana é fortemente influenciada pela filosofia Juche, que enfatiza a autossuficiência e a independência nacional. Isso se reflete na promoção de valores como a devoção ao líder supremo, lealdade ao Estado e orgulho na identidade nacional. A propaganda estatal desempenha um papel significativo na moldagem da cultura, transmitindo ideais de patriotismo e união em torno do líder. As artes desempenham um papel importante na expressão da cultura norte-coreana, com ênfase em formas tradicionais como dança, música e teatro. O governo patrocina regularmente apresentações culturais e eventos, destacando temas de heroísmo, sacrifício e glorificação do Estado. O folclore coreano também é valorizado, com contos populares e lendas transmitindo valores morais e lições de vida. A culinária norte-coreana é caracterizada por pratos simples e tradicionais, muitos dos quais são baseados em arroz, legumes, carne e peixe. Kimchi, uma conserva de vegetais fermentados, é um elemento essencial da dieta norte-coreana e é consumido com quase todas as refeições. O regime também promove uma dieta saudável e equilibrada como parte de sua ideologia de autossuficiência. No entanto, a diversidade cultural na Coreia do Norte é limitada pela natureza autoritária do regime, que controla estritamente as formas de expressão e a disseminação de ideias. A dissidência e a divergência são reprimidas, e a cultura é frequentemente usada como uma ferramenta de propaganda para promover os interesses do Estado. Apesar dessas restrições, a cultura norte-coreana continua a evoluir e se adaptar, refletindo as mudanças sociais e políticas no país. A diáspora coreana também contribui para a diversidade cultural, com comunidades coreanas em todo o mundo mantendo e compartilhando suas tradições e identidade cultural. O desenvolvimento econômico da Coreia do Norte é uma área marcada por desafios significativos e peculiaridades únicas, principalmente devido ao seu sistema político e ideológico. O país adota uma economia centralmente planejada, na qual o Estado desempenha um papel dominante na alocação de recursos e na tomada de decisões econômicas. Isso se reflete em uma série de características distintivas do sistema econômico norte-coreano. Um dos principais pilares da economia norte-coreana é a ênfase na autossuficiência e na ideologia de Juche, que prega a independência nacional e a autoconfiança.
Essa filosofia influencia diretamente as políticas econômicas do país, com o governo buscando minimizar a dependência de recursos externos e promover a produção interna de alimentos, energia e bens de consumo. No entanto, apesar das aspirações de autossuficiência, a Coreia do Norte enfrenta uma série de desafios econômicos, incluindo escassez crônica de alimentos, infraestrutura inadequada e isolamento internacional. As sanções econômicas impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em resposta aos programas nucleares e de mísseis do país, exacerbaram ainda mais esses desafios, restringindo o comércio exterior e dificultando o acesso a recursos vitais. Além disso, a gestão ineficiente e a corrupção generalizada dentro do aparato estatal também prejudicam o desenvolvimento econômico da Coreia do Norte. A falta de transparência e prestação de contas torna difícil avaliar com precisão a saúde econômica do país, mas muitos observadores acreditam que a economia norte-coreana continua a enfrentar dificuldades significativas. Apesar desses desafios, o governo norte-coreano continua a buscar estratégias para impulsionar o crescimento econômico e melhorar o padrão de vida da população. Isso inclui iniciativas para atrair investimento estrangeiro em setores-chave, como mineração, energia e infraestrutura, bem como reformas limitadas para liberalizar partes da economia e incentivar o empreendedorismo. No entanto, o progresso econômico da Coreia do Norte permanece limitado pelo seu isolamento internacional, pela falta de recursos e pela priorização das necessidades do Estado sobre as do indivíduo. Enquanto o país continuar a enfrentar pressões externas e desafios internos, seu desenvolvimento econômico provavelmente permanecerá lento e desigual, com o governo priorizando a estabilidade política sobre a reforma econômica abrangente. A arquitetura e a arte na Coreia do Norte refletem fortemente a ideologia do regime, e servem como ferramentas de propaganda política. O governo norte-coreano emprega a arquitetura e a arte como meios de promover sua narrativa oficial e legitimar sua autoridade, enquanto também busca expressar os valores do socialismo e do culto à personalidade dos líderes. Os edifícios e monumentos em Pyongyang, a capital, são projetados para transmitir uma imagem de poder e grandiosidade, com estruturas imponentes e monumentos dedicados aos líderes norte-coreanos. Um exemplo proeminente é o Arco do Triunfo de Pyongyang, uma estrutura maciça que celebra a resistência contra a ocupação japonesa e a luta pela independência. Outro destaque é a Torre Juche, uma torre alta que simboliza a ideologia de autossuficiência do Juche. Além disso, a Coreia do Norte é conhecida por suas enormes estátuas de líderes, como a colossal estátua de bronze de Kim Il-sung, na colina Mansu, em Pyongyang, e a estátua de Kim Jong-il, no Monte Ryongak. Essas estátuas são veneradas como símbolos do regime, e são frequentemente usadas como pano de fundo para cerimônias e eventos oficiais. No campo da arte, a Coreia do Norte valoriza obras que glorificam o Estado e exaltam os líderes. A propaganda é uma característica proeminente da arte norte-coreana, com muitas obras retratando cenas idealizadas da vida sob o socialismo, e glorificando as realizações do governo. Pinturas, murais e esculturas são frequentemente usados para transmitir mensagens políticas e ideológicas, com temas que incluem a unidade nacional, a luta contra o imperialismo e a construção de uma sociedade socialista. No entanto, apesar da ênfase na propaganda política, também existem formas de expressão artística mais sutis na Coreia do Norte. Artistas norte-coreanos exploram uma variedade de estilos e temas, embora muitas vezes dentro dos limites estabelecidos pelo governo. Algumas obras de arte contemporâneas desafiam discretamente as convenções estabelecidas, abordando questões sociais e políticas de uma maneira mais sutil. A arquitetura e a arte na Coreia do Norte desempenham um papel central na construção da identidade nacional e na promoção da agenda política do regime. Elas são usadas para glorificar os líderes, reforçar a ideologia do Estado e transmitir uma narrativa específica sobre a história e o futuro do país. A música e a dança desempenham um papel significativo na cultura da Coreia do Norte, servindo como veículos importantes para promover a ideologia do Estado, celebrar a liderança e unificar o povo em torno dos valores do regime. A música e a dança são cuidadosamente controladas pelo governo norte-coreano, e são usadas para transmitir mensagens políticas e ideológicas específicas.
Na Coreia do Norte, a música é uma forma de arte altamente valorizada e é cultivada desde tenra idade. As crianças são ensinadas a tocar instrumentos musicais tradicionais, como o kayagun, um tipo de cítara, e o jangu, um tambor de duas cabeças, bem como a cantar canções patrióticas e hinos em louvor aos líderes do país. A música folclórica coreana, com suas melodias suaves e letras poéticas, é frequentemente apresentada em eventos culturais e festivais. Além da música tradicional, a Coreia do Norte também produz música popular que reflete as aspirações e valores do socialismo. Bandas e grupos musicais são organizados pelo governo para entreter as massas e promover mensagens ideológicas. As letras das canções populares muitas vezes enfatizam temas como a lealdade aos líderes, o amor pela pátria e a luta contra o imperialismo. A dança é outra forma de expressão cultural importante na Coreia do Norte. Danças folclóricas tradicionais, como o Gangi Sulai e o Seogmu, são realizadas em festivais e eventos comunitários para celebrar as estações do ano, colheitas abundantes e outros marcos importantes na vida do povo. Essas danças são caracterizadas por movimentos graciosos, ritmos animados e trajes coloridos. Além das danças folclóricas, a Coreia do Norte também promove danças coreografadas que retratam a glória do regime e a força do socialismo. Os grupos de dança são frequentemente encarregados de criar apresentações elaboradas, que glorificam os líderes e exaltam as realizações do Estado. As danças são realizadas em eventos públicos, como comemorações de feriados nacionais e aniversários dos líderes, e são acompanhadas por músicas patrióticas e fogos de artifício. A música e a dança desempenham papéis importantes na cultura e na sociedade da Coreia do Norte, servindo como ferramentas para promover a ideologia do Estado, celebrar a liderança, e unificar o povo em torno dos valores do regime. Na Coreia do Norte há figuras notáveis em diversas áreas, desde o esporte até a cultura. Destacam-se atletas como Rim Yong-guk, goleiro da Seleção Nacional de Futebol, conhecido por sua habilidade excepcional em campo, e sua dedicação ao esporte. Na área da música, o país produziu talentosos cantores e músicos que alcançaram reconhecimento internacional por suas performances. Artistas renomados como Hong Yong-jo, um dançarino de destaque, e Kim So-yeon, uma soprano de renome mundial, representam o talento artístico da nação. Além disso, na esfera acadêmica e científica, há indivíduos notáveis que contribuíram significativamente para o avanço do conhecimento e da pesquisa em diversos campos. Destaca-se o trabalho de cientistas e acadêmicos norte-coreanos como Pak Cheol-jin, renomado físico nuclear, e Ri Chun-hui, destacado médico e pesquisador, que tem buscado desenvolver soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelo país. No mundo das artes visuais, há uma rica tradição de pintura e escultura na Coreia do Norte, com artistas talentosos que produzem obras que refletem a cultura e a identidade do país. Pintores como Kim Song-gun e escultores como Kim Yong-jin são alguns dos nomes proeminentes que têm deixado sua marca na cena artística nacional e internacional. Além disso, na esfera cultural, escritores e poetas norte-coreanos têm produzido uma rica literatura que retrata a vida, a história e os valores do povo coreano. Autores como Kang Yong-sop e Rim Soo-bon são alguns dos nomes notáveis na cena literária, cujas obras oferecem insights únicos sobre a sociedade e a mentalidade do país. A Coreia do Norte é lar de diversas personalidades notáveis em várias áreas, desde o esporte até a ciência, passando pela música, artes visuais e literatura. Esses indivíduos contribuem para enriquecer a cultura e o patrimônio do país, deixando um legado duradouro que transcende as fronteiras nacionais. A Coreia do Norte permanece como uma nação envolta em mistério e complexidade, com uma história marcada por desafios, conflitos e realizações. Ao longo dos anos, o país passou por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas, moldando sua identidade e influenciando seu posicionamento no cenário internacional. Apesar das controvérsias e das críticas dirigidas ao seu regime político e às suas políticas, a Coreia do Norte continua a defender sua soberania e independência, buscando desenvolver-se de acordo com seus próprios termos e valores. Seu sistema político único, centrado na liderança da dinastia Kim, tem sido uma fonte de estabilidade interna, ao mesmo tempo em que gera incertezas e tensões no âmbito internacional.
No campo econômico, o país enfrenta desafios significativos, incluindo sanções internacionais, escassez de recursos e problemas estruturais, que limitam seu potencial de crescimento e desenvolvimento. Apesar desses obstáculos, a Coreia do Norte tem buscado estratégias para fortalecer sua economia e garantir sua autossuficiência, com investimentos em setores como agricultura, indústria e tecnologia. Culturalmente, o país possui uma rica herança de arte, música, dança e literatura, que refletem a identidade e os valores do povo coreano. Embora muitas vezes restrita e controlada pelo Estado, a expressão artística continua a desempenhar um papel importante na vida cotidiana e na construção da identidade nacional. No cenário internacional, a Coreia do Norte tem sido objeto de intensa atenção e debate, especialmente devido ao seu programa nuclear e às tensões diplomáticas com outras nações, em particular com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. As negociações sobre desnuclearização e paz na Península Coreana permanecem como questões urgentes e complexas que afetam não apenas a região, mas também o equilíbrio global de poder. A Coreia do Norte é uma nação que desperta fascínio e preocupação em igual medida, representando um desafio para a comunidade internacional, enquanto busca afirmar sua soberania e garantir seu lugar no mundo. O futuro do país permanece incerto, sujeito a uma série de fatores internos e externos, que moldarão seu destino nas décadas vindouras. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.